Olá a todos, nós estamos hoje fazendo a live, nós atrasamos um pouquinho por conta que nós viemos para a tarefa agora de manhã na instituição, né, no Vovô Nestor, então por isso que nós entramos um pouquinho atrasados. Mas nós vamos iniciar fazendo uma prece. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta manhã, que o Senhor nos abençoe, trazendo paz, bom ânimo, coragem. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos bem, a estarmos tranquilos. Ilumina o nosso coração, dai-nos luz, força e coragem sempre. Que assim seja. Então, nós vamos fazer a live hoje sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o item 5, que é dai a César o que é de César. E nós vamos iniciar com a leitura da passagem de Jesus. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar quem quer que seja. Por que não considerais a pessoa nos homens? Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso, e nos é permitido pagar tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que dá para o tributo. E tendo-lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta descrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar desta maneira, admiraram-se de sua resposta, e, deixando-o, se retiraram. Isto está em São Mateus, no capítulo 22, no versículo 15 a 22, e está em São Marcos, no capítulo 12, versículo 13 a 17. Então, dessa passagem, bom dia, Sueli. Dessa passagem do Dai a César o que é de César, o que Jesus quer dizer, né? Jesus, ele compreendia a malícia, né, que havia naquele período. Eles queriam testar Jesus em suas palavras. Por quê? Jesus, ele estava ali, né, num momento muito delicado, né, onde qualquer coisa que ele dissesse podia voltar-se contra ele. Então, sabendo, né, disso, eles queriam colocar Jesus em embaraço. Mas Jesus, ele teve essa percepção, né, e respondeu desta maneira. E por quê? Essa passagem, ela nos remete que nós devemos fazer para o outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. É uma lição que Jesus dá, porque evita as dificuldades que nós temos na vida. Quando nós agimos em justiça para com o outro, nós agimos de acordo, né, com os nossos princípios para com o outro, sempre pensando o que dói em mim também dói no outro. É uma forma de compreendermos, de agirmos melhor, né? E evita muitas situações. E ele também se remete às questões materiais. Nós também temos que ser cristãos nas questões materiais também, né? Nós temos que lembrar de que em tudo na nossa vida nós temos que colocar os ensinamentos de Jesus, que nós, né, já temos esse conhecimento, essa predisposição dentro de nós. Então, em tudo que nós realizamos, nós temos que ser justos e honestos. E tendo em vista que as questões materiais fazem parte da nossa vida, nós temos que agir no bem também.
Este capítulo do amar ao próximo como a si mesmo, ele é uma grande reflexão de como eu gostaria de ser tratado diante das outras pessoas, né? Quando eu ajo com amor para com o próximo, na verdade eu ajo com justiça, com respeito, né? Com carinho para com o outro. Na verdade, eu percebo tudo aquilo que eu quero para mim, né? Tudo aquilo que eu me sinto feliz, né? E eu ajo para com o outro dessa mesma maneira, sendo em palavras gentis que a gente, né, traz para o outro, em boas atitudes para com o outro, né? Porque evita muitas situações difíceis, né? Nós temos sempre que optar pela honestidade, pela justiça diante das situações, porque isso vai evitar muitas coisas, vai evitar o prejuízo material, o prejuízo moral, né? Não violar, né, os interesses do outro, ter respeito aos direitos de cada um, né? E também ter esse respeito para com os outros, né? E ter esse respeito para si mesmo. Porque infelizmente ou felizmente, né, nós vivemos em sociedade. Nós precisamos do outro para sobreviver em tudo. Se nós analisarmos tudo que nós temos e todas as situações da nossa vida, tudo envolve o próximo. A saúde envolve o próximo que estudou para nos curar, para nos dar a saúde, né? A alimentação que nós temos depende de outras pessoas para concluir todas as etapas e todos os processos até nós podermos adquirir o alimento, a nossa vestimenta. Então, tudo perpassa a mão do outro na nossa vida, né? Seja os locais que nós visitamos, belíssimos, seja, né, o estudo, tudo foi construído por outras mãos, né? Dependeram de outras pessoas. Ninguém é suficientemente sozinho, independente neste mundo. Nós estamos em constante troca com os demais e nós precisamos, dentro disso, entender a responsabilidade que nós temos em lidar com o próximo, né? Desse direito que o outro tem, os limites que o outro tem, né? Então nós temos que agir com respeito para com todos os indivíduos da sociedade. E quando ele retrata esse do dar a César o que é de César, nós sempre pensarmos que a gente tem que retribuir aos outros de uma maneira melhor, né? Ou sempre tentar retribuir o mal com o bem. Claro que nós ainda atenuamos muito, né? Nem sempre nós vamos conseguir ter equilíbrio, né, psíquico para lidar com o outro, né? Mas nós temos que tentar cultuar isso, nós temos que tentar buscar isso no nosso dia a dia, né? Tentarmos pensar antes de falar, agirmos de uma maneira boa nas situações, sempre tentando ter o coração leve diante das situações, né? Eu tenho uma dificuldade, como é que eu vou resolver esta dificuldade? Aquela pessoa me incomoda, como é que eu posso fazer para, né, não ter mais esse sentimento? Talvez que orar por aquela pessoa, né? Iniciar um processo de oração para aquela pessoa, né? Porque inicialmente nós vamos apenas, né, falar, nós vamos estar ainda com o coração, né, ranzinza, com o coração ainda magoado, né? Mas aos pouquinhos nós vamos se livrando daquele sentimento e nós vamos aprender a ter compaixão, porque aquela pessoa que talvez nos fere, ela deve estar muito mais ferida, né? Nós não conhecemos o que cada um traz em seu coração, os sentimentos, as vivências, né?
as lutas que aquela pessoa tem, né? Nós não sabemos, né? Nós apenas temos ali uma persona, né? Que a pessoa nos demonstrou no momento de cólera, no momento ali. Então nós não sabemos, né, a grandiosidade da pessoa em sua totalidade. Então nós temos que ter compaixão e tentarmos ter equilíbrio diante das situações. Porque às vezes a pessoa nos ofende, mas é um pedido de socorro dela mesma, né? Claro que é muito difícil ainda nós lidarmos com tudo isso, mas se treinarmos diariamente, se refletirmos, né? Se aos pouquinhos nós caminharmos para isso, nós vamos perceber que com o tempo nada nos vai atingir, porque nós somos responsáveis pelo que nós sentimos. Então nós não temos que ficar sofrendo pelas ações do outro, porque diz mais respeito do outro do que a nós mesmos, né? Não deixar as coisas atingirem a nós é um momento que nós temos de evolução, porque a gente conseguir, diante de um insulto, dizer Deus te abençoe, é um passo muito grande na nossa evolução. E nós temos que fazer isso. Claro que nós não vamos fazer isso no intuito de humilhar o outro, né? Porque tudo nós levamos para o outro lado, de nos acharmos superiores e agirmos assim para, né, prejudicar o outro ainda assim, né? Mas nós podemos mentalizar naquele momento, né? Não verbalizar, mas mentalizar, olha, Deus abençoe você, né? Mentalmente, né? Para não causar outros prejuízos, né? Que nós também temos o orgulho nosso, né? E quando geralmente, mesmo fazendo bem ou agindo bem, nós colocamos um pouco do nosso orgulho, né? Da nossa vaidade. Então, dentro disso ainda a gente tem que ter este cuidado, este respeito e tentar compreender. Então, esta passagem do Evangelho, ela quer trazer tudo isso, a questão material, que nós temos que ser cristãos até nas questões materiais, né? Sermos justos, honestos, respeitosos para com os outros, né? Cuidar, né, dos bens. Nós, por exemplo, trabalhamos numa empresa e lá a empresa tem os seus patrimônios. Então a gente tem que ter zelo com o que é coletivo, né? Ter este cuidado, este zelo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam não, né? É do outro, né? Eles têm condições de obter outros bens, então não vou cuidar, não vou respeitar, né? E não, nós temos que ser cristãos em todos os momentos, né? Respeitar, né? Ter zelo pelas coisas, né? Materiais. Porque, claro que nós não somos escravos das coisas materiais, mas nós temos que ter este cuidado, este respeito, até mesmo para nós não sobressairmos sobre isso, né? Não sermos egoístas, né? De querer sempre ter mais e mais e não cuidar do que tem, né? Ou quando obtemos, né? Ficamos no tédio e utilizamos pouco e não damos a importância devida. Então nós temos que ter cuidado e respeito para com tudo e não deixar esses sentimentos ruins, estas coisas, tomarem o nosso coração, né? Tomamos sempre o exemplo de Jesus, de sua caridade, do seu amor, né? E tentamos vivenciar, né? Isso a cada dia com todas as pessoas, né? Em todos os momentos. Então, fica para nós hoje deste estudo do Evangelho sobre esta passagem, né? Dai a César o que é de César. Hoje nós vamos fazer um pouquinho mais ligeiro este estudo, porque nós temos a evangelização
agora às 9 horas, né? Então, nós vamos terminar e já vamos para a tarefa. Então, estão todos convidados também a estarem aqui no centro, que agora às 9 também tem a preleção, tem o passe, né? E nós temos a evangelização das 9 às 11, temos a palestra pública às 10 horas, né? Então venham até a casa, né? Tomar um passe, tem um atendimento fraterno, é muito importante também. Então, neste momento, nós vamos fazer a nossa vibração. Amado Mestre Jesus, obrigado por este momento, nos dê força, coragem, serenidade para enfrentarmos as dificuldades do nosso caminho. Nos dê, Senhor, paciência diante do próximo, enche o nosso coração de amor, de respeito, de tolerância. Protege-nos, Senhor, de nós mesmos, da vontade de respondermos, de devolvermos na mesma moeda. Que sejamos paz, que sejamos luz no caminho de cada uma das pessoas. Mestre, ajuda-nos a respeitar todas as nossas vivências, respeitar os ambientes a qual estamos, o nosso trabalho. Ajuda-nos, Senhor, a termos força, entendimento, que possamos fazer a diferença neste mundo para o bem. Ilumina, Senhor, a nossa vida, ilumina o nosso coração, que aprendemos a cuidarmos de nós mesmos, que possamos respeitar os nossos limites, que possamos olhar para dentro, cuidar dos nossos sentimentos, das nossas dores, que possamos fechar os sentimentos que nos afogam, que possamos superar. Ajuda-nos, Senhor, a termos amor a si próprio, carinho, respeito, que possamos olhar para dentro de nós mesmos, para agirmos melhor para com o outro, que aprendemos a nos amar para podermos amar, que possamos transmitir a paz, a união, a solidariedade, a ternura para todos os irmãos. Mestre, abençoe todos os nossos caminhos, as nossas vidas, as nossas vivências. E ampara, Senhor, os irmãos que ainda estão em sofrimento, nas divergentes situações, que eles possam receber a luz necessária, que o Senhor cubra-os com o seu manto de paz, amor e carinho. Obrigado, Mestre, por deixar a nós tantos ensinamentos. Obrigado por lembrar a cada dia que possamos ser melhores. Obrigado por nos dar esperança. Obrigado por tudo. Nos abençoe e que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco esta manhã. Que Jesus abençoe sempre. Lembrando que essa tarefa ocorre também às quintas-feiras, às 7h30 da noite. Então, um bom domingo, um bom começo de semana, que seja uma semana abençoada para todos nós, cheia de paz, cheia de luz. Muito obrigada a todos.